Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo porque não posso estar presente com vocês, né, nesse dia. Então, eu resolvi gravar o conteúdo deste nosso encontro para que vocês não sejam prejudicados na minha ausência. Eu peço então que vocês assistam, né, esse conteúdo que eu estou enviando para vocês aqui em vídeo e no nosso próximo encontro, na próxima semana, a gente dá continuidade e, claro, podemos tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, não é? Conforme houver a necessidade, tá bem? Bom, dando continuidade, então, àquilo que nós estudamos até o presente momento, o que nós vimos, basicamente, foi a cristologia nos evangelhos sinóticos, a cristologia para São João e para São Paulo, né? E no nosso último encontro, a cristologia para os padres apostólicos e apologistas, né? Ou seja, nos primeiros séculos da igreja. Agora, então, para que vocês se localizem aí na apostila, nós vamos abordar os temas que aparecem nas unidades 4 e 5. Portanto, os primeiros e os últimos concílios cristológicos. Essa é a proposta deste nosso encontro que eu estou gravando em vídeo para vocês, tá bem? Vamos lá então. Falando dos primeiros concílios cristológicos, inclusive aquele que está de aniversário neste ano de 2025, né, o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, e o Constantinopla I em 381. O imperador Constantino convocará o Concílio de Nicéia para tentar solucionar a crise suscitada pelo surgimento de uma nova heresia que estava dividindo a Igreja Oriental. A crise, o problema, então, que estava acontecendo será assim chamada de arianismo, né? Que é uma heresia que nós vamos agora procurar entender e que certamente vocês já ouviram falar dessa heresia e se não ouviram falar, agora nós procuraremos então explicar para que fique bem claro que é uma das mais importantes. O arianismo, uma heresia defendida por Ário, daí o nome, né? Era um presbítero de Alexandria que defendia um monoteísmo rígido. Lembra aquela ideia, então? Teísmo, Deus, um único Deus, não é? Isso no Antigo Testamento era muito claro, um Deus único e verdadeiro. Aqueles que tinham dificuldade de entender, então, por exemplo, a Santíssima Trindade, essa ideia de que há um Deus, mas em três pessoas, então acabavam caindo em algumas heresias. Uma dessas pessoas foi o Ário, né? E ele defendia esse monoteísmo tanto quanto rígido. Por volta de 318, ele começou a propagar que, primeiro, só existe um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. Houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, saiu do nada e é subordinado ao Pai. E aí aqui ele acaba cometendo o erro, então, a heresia da negação da divindade do Filho de Deus. O que cai num outro erro, né, na heresia do subordinacionismo. Jesus devia ser de uma substância, de uma essência, diferente da substância, da essência do Pai. Ao afirmar isso, o Ário está negando a Santíssima Trindade. Em 325, portanto, o Concílio de Nicéia, que ficava na região de Constantinopla, definirá solenemente a fé trinitária em resposta ao arianismo. O Ário foi banido da igreja como herege
por não aceitar essa doutrina. 10 anos depois, em 335, ele será reabilitado depois de ter apresentado uma declaração de fé que foi aceita pelo imperador. Bem, então, como é que acontece esse primeiro concílio de Nicéia? Foi o primeiro concílio ecumênico no ano de 325. A convocação acontece pelo imperador Constantino, com autorização do Papa Silvestre I. Segundo a tradição, a história, participaram 318 padres, né? A maior parte deles vinha da Igreja Oriental. A maior parte dos bispos participantes deste concílio, então, vinham do Oriente. O símbolo niceno. O ato mais importante do concílio foi a redação e aprovação da definição de fé, na forma de símbolo, ou seja, um compêndio das verdades essenciais professadas pela Igreja. Símbolon significa resumo, coletânea, sumário. O símbolo da fé é, portanto, o sumário, o resumo das principais verdades da fé. Os credos do cristianismo foram elaborados em momentos de conflito sobre a doutrina. A aceitação ou rejeição de um credo serviu para distinguir os crentes e negadores de uma doutrina. A palavra grega passou para symbolum, em latim, que nós traduzimos por símbolo em português. O objetivo de um símbolo ou credo é definir e proclamar uma confissão de fé sintética e correta. Portanto, quando a gente ouve símbolo da fé, é essa ideia, então, de credo, né? De confissão de fé, de certeza de fé, de dogma, ok? Conclusões dogmáticas desse primeiro concílio de Nicéia. Há um só Deus, Criador de todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas, visíveis e invisíveis, contra o dualismo marcionita e maniqueu, que nós já vimos anteriormente. Lembra o maniqueísmo que dizia que haviam duas energias, duas forças, uma boa e uma ruim? As duas estavam presentes no mundo e elas ficavam disputando, então, quem é que mandava mais, né? Segunda grande conclusão, segunda grande definição dogmática. O filho é nascido, gerado, não criado, gerado e único. Isso contra o dualismo marcionita e maniqueu também. Um único filho. Então não tinha duas forças, dois filhos, dois redentores, duas energias, não. O filho é da mesma substância, e aqui vem um palavrão, homoiousios, né? Da mesma substância que o pai, contra os arianos. Então, o ário não concebia essa ideia de que o filho fosse da mesma substância que o pai. Ele dizia ao único Deus, lembra? O monoteísmo rígido. Então, dizer que o filho é gerado do pai e tem a mesma substância do pai, ele não admitia. E aqui o Concílio de Nicéia afirmou, determinou, definiu, né? E aí essa palavra do grego, homoousios, né? Tem esse significado, ou seja, da mesma substância, é igual substância, né? Então, o pai e o filho têm a mesma origem, a mesma substância, né? Tem a mesma essência, ok? Contra a heresia dos arianos, né? Do arianismo. Quarta definição, o filho não foi feito, não foi criado. Quinta, por causa da nossa salvação. Então, há uma dimensão soteriológica, o motivo da criação, né? Por causa da nossa salvação, o filho se encarnou e se fez homem. Isso é contra o docetismo, né? Que nós vimos na semana anterior. É para nos salvar, então, que Deus se encarnou, ou enviou o seu Filho ao mundo para se fazer humano, para se fazer homem, com o objetivo de salvar a humanidade.
Ele mesmo sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso também contra a heresia do docetismo. Ele mesmo subiu ao céu e virá como juiz dos vivos e dos mortos. A afirmação de que o filho seria alterável ou mutável é herética, né? Então, afirmar, por exemplo, que o filho de Deus fosse limitado, fosse mutável, etc., é considerado, então, uma heresia, né? Um erro, ok? Pois faria dele uma simples criatura, mesmo que fosse a criatura mais perfeita. Isso é para contrariar os arianos, né? Os adeptos do arianismo. Eusébio de Cesareia atacou essa definição dogmática de Nicéia porque queria apegar-se unicamente à Sagrada Escritura, num conservadorismo, deixando a cada um a sua maneira de interpretá-la. Isso seria a canonização do relativismo, pois cada um poderia muito bem construir o seu próprio cristianismo, né? Então, esse relativismo defendido por Eusébio de Cesareia certamente não foi aceito também, porque ele não concordou com essas definições do Concílio de Nicéia, dizendo que não, cada um interpreta do jeito que acha que deve. Então, isso seria muito relativo, e se cada um pudesse relativizar, então cada um poderia construir o seu cristianismo a seu bel prazer. Passamos então para o segundo concílio ecumênico, que acontece em 381, o primeiro concílio de Constantinopla. O segundo concílio ecumênico foi convocado pelo imperador Teodósio I, com autorização do Papa Dámaso. É lembrado pela tradição como o Concílio dos 150 Padres. Depois, acontece em 431, o Concílio de Éfeso. É o terceiro concílio ecumênico. Entre os padres gregos, havia duas principais escolas de teologia. A escola de Alexandria, com uma filosofia mais mística, inspirada sobretudo por Platão, enfatizava a divindade do Cristo, afirmando que a natureza divina é impassível, ou seja, imune ao sofrimento. E havia, por outro lado, a escola de Antioquia, com uma filosofia mais realista, mais prática, baseada sobretudo na filosofia aristotélica. Ela enfatizava a humanidade de Jesus, incluindo o seu conhecimento limitado e a sua sabedoria crescente. As tensões entre essas duas correntes de pensamento levaram, então, à convocação de um terceiro concílio ecumênico, agora na cidade de Éfeso. Então, de um lado, nós temos a escola de Alexandria, né? Muito mais mística, espiritual, falava da natureza divina de Cristo, e essa sua natureza divina não permitia que esse Cristo sofresse nenhum tipo de mal, de sofrimento, nem de dor. Por outro lado, a escola de Antioquia enfatizava, veja, por outro lado, a humanidade de Jesus, né? Que inclusive ele foi aos poucos tomando consciência da sua dimensão é, divina, espiritual, né? E aí, claro, uma defendia mais a divindade, a outra defendia mais a humanidade, começou a ter um conflito, começou a ter uma tensão, uma confusão, vamos fazer um concílio, que é uma grande reunião, né? Um conselho, um concílio, para definir, a partir dessas tensões, para tentar chegar num consenso. Nestório estudou teologia em Antioquia, monge e presbítero. Tornou-se um ilustre pregador. Foi nomeado patriarca de Constantinopla pelo imperador Teodósio II em 428.
Começou a pregar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Até aí, maravilha. Mas, e aí começa o problema, mas que Maria teria gerado apenas o homem Jesus, não o Logos, né? Não o Verbo, não a palavra de Deus. Então Maria gerou apenas um homem, um menino de carne e osso. Dizia ele, Maria é a mãe de Cristo, né? Christotocos, a mãe da humanidade de Jesus, Anthropotocos, mas não a mãe de Deus, que nós conhecemos por Theotocos. Então, o Nestório começou bem. Ele dizia, Jesus era Deus e era homem. Até aí, beleza. O problema é que ele vai cair, né, ele vai derrapar ao afirmar que a mãe dele só gerou o homem, né? Ela só deu à luz a um menino de carne e osso. Ela não pode ser considerada a mãe de Deus. Essa afirmação revoltou o povo e os monges de Constantinopla, que tinham uma profunda devoção a Maria, mãe de Deus. Por isso recorreram a Cirilo, que era patriarca de Alexandria. Essa linguagem para Cirilo de Alexandria tinha sabor de heresia, pois parecia negar a unidade entre o homem, Jesus, e o Verbo, entre o divino e o humano. Os alexandrinos punham o acento no fato de Cristo ser um só. Nada há em Cristo que não seja divino. É Deus sempre e em todas as dimensões. Chamar Maria mãe de Deus para Nestório e os antioquenos era exagerado, porque parecia negar a autonomia da humanidade de Jesus. Os alexandrinos tropeçavam na dificuldade de explicar como um homem é Deus. Os antioquenos tinham dificuldade em dizer como é possível o Verbo se encarnar sem deixar de ser Deus. Estamos perante duas maneiras diferentes, então, de pensar. Veja, de um lado, os alexandrinos, de outro lado, os antioquenos. De um lado, os que defendiam mais a humanidade e a dificuldade do humano ser considerado divino. Por outro lado, aqueles que defendiam muito o divino e tinham dificuldade de entender que esse divino poderia ser humano também. O Nestório tenta explicar o mistério de Cristo, dizendo que coexistem o Verbo e o homem Jesus. Ou seja, o humano e o divino coexistem. Maria é mãe de Jesus como homem, não do Verbo, não do divino. É correto chamá-la, então, de mãe de Cristo, pois o homem e o Verbo estão unidos e fazem um só. Isso é o que o Nestório afirmava. Os alexandrinos diziam que o Logos e o homem são Deus. Maria é mãe de Jesus na sua totalidade, e não somente do seu corpo humano. Por isso, ela é realmente mãe de Deus. O Nestório dizia também que o Logos, sendo uma pessoa divina, não podia morrer. Quem morreu foi o homem Jesus, não o Logos, não o divino. Os alexandrinos diziam que o homem e o Logos são Deus. Por isso, foi Deus que morreu. O Papa Celestino I, influenciado pelo bispo Cirilo de Alexandria, condena o Nestório em 430. Para dirimir a questão, o imperador Teodósio II, a quem o Nestório tinha recorrido, convoca então o concílio de Éfeso em 431. Vejam então como essas questões, né, que para nós hoje parece assim tão simples, mas que nesse período, olha, nós estamos falando aí do século III da era cristã, né, do início de tudo, como ainda era tudo muito confuso, tudo ainda por se fazer, né?
as construções teológicas ainda estavam acontecendo, as influências filosóficas que vinham de fora também, né? E que marcavam, evidentemente, a maneira de pensar de cada um desses que afirmavam aquilo que acreditavam ser a verdade, consequentemente puxavam por um lado, para o outro, aquilo que eles acreditavam. Como os alexandrinos chegaram primeiro, isso é engraçado, à cidade de Éfeso, eles iniciaram o concílio. Então, chegamos primeiro, deu o horário, vamos começar, sem esperar a chegada dos bispos antioquenos e da delegação papal. Quando os antioquenos chegaram, o Nestório já tinha sido condenado e Maria já tinha sido proclamada Theotokos, isso é, mãe de Deus. Então, imagina uma reunião do conselho, onde uma parte chega, vota, defende, define, e a outra parte chega atrasada, fala, paciência, vocês atrasaram, engole, porque nós já definimos. Hipóstase é uma palavra de origem grega, que significa essência, subsistência, e que será traduzida por pessoa, em latim. Hipóstase. O dogma da Mãe de Deus é mariano, mas é também cristológico, porque protege a fé na humanidade e na divindade de Cristo, e defende, ao mesmo tempo, a íntima união das duas naturezas, divina e humana, numa só pessoa. Toda autêntica mariologia serve de pedestal à cristologia. Olha que interessante, né? Nunca percamos isso de vista, né? Toda autêntica mariologia servirá de pedestal, de suporte, de sustentação para a cristologia. A Virgem Maria nunca quer estar à frente ou acima do lugar de Cristo, em qualquer espaço, ambiente, lugar que seja, né? Que de repente a gente queira colocá-la, né? Aonde ela de fato não se encontre, não deseja estar, né? Pelo contrário, né? A Mariologia é dependente da Cristologia, né? Como podemos ver, estes conflitos derivavam da dificuldade de afirmar a unidade humano-divina de Cristo. A questão do homem Jesus não ficou resolvida com a vitória dos alexandrinos em Éfeso. Por isso foi necessário convocar outro concílio para afirmar que Jesus é realmente um homem e faz um com o Logos, que faz um com o divino. Aí nós vemos acontecer, vemos ser convocado o concílio de Calcedônia. É o quarto concílio ecumênico, em 451. Esse concílio tentou afirmar de modo mais sólido a plena humanidade de Jesus. Com efeito, continuava a dificuldade em afirmar a unidade do homem com o Verbo. O problema surgiu com as afirmações de um monge de Constantinopla chamado Eutiques, o qual afirmava que Cristo provinha de duas naturezas, mas sem permanecer em duas naturezas após o processo de união. Para ele, essa união foi como uma mistura, em que o humano foi absorvido pelo divino, assim como uma gotinha de mel é dissolvida pelas águas do mar. Olha que interessante, né? A forma com que ele, então, concebia, e muitas vezes nós acabamos pensando assim também. Ele falava, tá, até é possível, então, que existam essas duas naturezas, mas não com igualdade. Uma se misturou com a outra, né? O divino se misturou com o humano, né? Digamos que o divino absorveu o humano, né? O humano foi absorvido pelo divino, assim como uma gota de mel pode ser dissolvida na água do mar. Consequentemente, a natureza humana de Jesus foi dissolvida
ao unir-se ao Logos, ao unir-se ao Divino. Por essa razão, essa heresia se chama monofisismo. Do grego monos, única, e physis, natureza, ou seja, uma única natureza. Condenado, o Eutiques recorreu ao imperador Teodósio II, que convocou outro concílio, dessa vez em Calcedônia, para dirimir, então, o assunto. O Papa São Leão Magno resume o que a Santa Igreja Católica crê e ensina em todo o universo acerca da encarnação do Senhor, introduz a afirmação da dupla consubstancialidade. Cristo é consubstancial ao Pai e à Mãe. É da mesma substância, entendeu? Consubstancial. Ou seja, ele é da mesma substância que o Pai, segundo a divindade, e da mesma substância que o homem, segundo a humanidade. Logo, há duas naturezas reais e completas em Cristo. Solidário com o Pai, Cristo o revela ao mundo e age em seu nome. Solidário conosco, com a nossa humanidade, Cristo sofre e se oferece ao Pai. Ninguém pode obter a salvação se não crê nessa dupla consubstancialidade de Cristo. Então, isso é definido nesse período, em 451, né? E de lá para cá, nós assim acreditamos e continuamos com essa verdade. O mistério da encarnação, pela sua dimensão salvífica, não pode reduzir-se ao momento pontual em que o Filho de Deus se fez carne no seio de sua mãe. Ela tem uma dimensão histórica, constante e real, vivida durante toda a vida terrestre de Jesus e continuada hoje na vida sacramental da Igreja. O Concílio de Calcedônia corrigiu o desvio de Eutiques, afirmando que Cristo é constituído por duas naturezas perfeitas, mas formando uma só pessoa. Veja, uma só pessoa, duas naturezas. Este modo de ver recebeu o nome de união hipostática. Lembra a definição de hipóstase? Pessoa, em latim? Depois de ter transcrito os símbolos de Nicéia e de Constantinopla, os 600 padres do Concílio de Calcedônia assim definiram: um só e o mesmo Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo de modo algum anulada a diferença das naturezas por causa da união, mas pelo contrário, salvaguardada a propriedade de cada uma das naturezas e concorrendo numa só pessoa e numa só hipóstase. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um único e o mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, o mesmo Jesus Cristo. Ou seja, esquematizando o essencial da fórmula, Calcedônia declara: absoluta unidade pessoal do Verbo, um único e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, uma só pessoa, uma só hipóstase. Perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo. Consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e igualmente consubstancial a nós, segundo a humanidade, segundo a carne, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Gerado pelo Pai, segundo a divindade, antes de todos os séculos,
e nos últimos tempos, gerado de Maria Virgem, Theotokos, por nós e pela nossa salvação. Aí, a dimensão soteriológica. Segunda definição, a união das duas naturezas, um só e o mesmo Filho, Senhor, unigênito, em duas naturezas, sem confusão nem mudança. E aqui é contra aquilo que afirmava o Eutiques, que foi condenado. Sem confusão nem mudança. Portanto, a união hipostática do Verbo com a humanidade mantém a alteridade da mesma pessoa. A humanidade não é absorvida pela divindade como pretendia o Eutiques. Lembra que ele dizia que o divino dissolveu o humano? Não. Né? Uma não absorve a outra. Né? As duas naturezas são conservadas, por assim dizer, definidas, né? Sem confusão e sem mudança. Em duas naturezas, sem divisão, nem separação. Contra o Nestório. A expressão indica que as duas naturezas não se justapõem apenas como se fossem sujeitos e subsistentes distintos. Contra o Nestório. Jesus age como Deus e age como homem. Assim, ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Terceira definição, salvaguardando a absoluta unidade pessoal. Uma só pessoa, hipóstase, que é um único e o mesmo verbo, o Logos, não dividido ou separado em duas pessoas. O humano já está unido ao divino para sempre. Eis a garantia da nossa salvação. Assim como reza em voz baixa o sacerdote ao colocar uma gota de água, símbolo da nossa humanidade, no vinho, símbolo da divindade de Cristo. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, certamente em alguma formação de liturgia já devem ter ouvido falar que enquanto o padre coloca uma gotinha de água no vinho, no cálice, né, com o vinho, ele reza essa oração. Pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Nós estamos pedindo que naquele instante, aquela gota de água, né, signifique que nós, na nossa humanidade, na nossa pobreza, possamos participar da divindade do Cristo que está ali, naquele vinho, que dentro de alguns poucos instantes se tornará o sangue de Cristo. E nós participamos, nós mergulhamos neste mistério. A nossa humanidade está ali unida, presente, né, junto, né, com o mistério que está prestes a acontecer dentro de alguns poucos instantes. Aí nós temos o Quinto Concílio Ecumênico, que acontece em 553, o Concílio de Constantinopla II. Ele provocou uma primeira profunda divisão entre os cristãos. As igrejas que não reconheceram, não aceitarem a definição do Concílio de Calcedônia, são conhecidas como igrejas monofisistas ou não calcedonianas. Segundo a expressão de Cirilo de Alexandria, só admitem uma natureza do Verbo de Deus encarnado. Reconhecem unicamente a autoridade dos concílios de Nicéia, Éfeso e Constantinopla I. Por isso são também chamadas de as igrejas dos três concílios. Hoje, são denominadas igrejas orientais, pelo Conselho Mundial das Igrejas. A Igreja Apostólica Armênia e as igrejas ortodoxas copta, síria, etíope, eritreia e indiana
somando uns 60 milhões de fiéis. São igrejas cristãs, católicas, mas orientais, de rito oriental. As igrejas que acataram a doutrina das duas naturezas de Cristo são chamadas igrejas calcedonianas. Elas reconhecerão também a autoridade dos três concílios ecumênicos posteriores, Constantinopla I e II, assim como Nicéia II, que vai acontecer em 787. Por esse motivo, são também chamadas as igrejas dos sete concílios. Hoje fazem parte delas os ortodoxos calcedonianos, os católicos e os protestantes. Convocação desse último concílio. Participaram 152 padres conciliares. Cristologicamente pobre, o concílio não conseguiu reconciliar os calcedonianos e os anticalcedonianos, embora tenha proclamado nada menos do que 128 anatemismos. Anatemismo significa condenação. Em latim, quando aparecia assim no direito canônico, se você não concordar com isso que nós estamos afirmando, anatema siti, ou seja, condenado seja, você estará condenado, né? Então, veja, nesse concílio, 128 condenações, anatemismos, né, foram definidos nesse concílio de uma certa pobreza cristológica. O sexto concílio ecumênico, que vai de 680 a 681, é o concílio de Constantinopla III. No intuito de reconciliar o patriarca Sérgio de Constantinopla, em 616, mantendo a fé calcedoniana das duas naturezas, quis encontrar uma fórmula de reconciliação ao falar da única atividade de Cristo, monoenergismo, do grego monos, única, energia, atividade, operação, Cristo, uma única operação, uma única atividade. Apoiado pelo imperador Heráclio, preocupado em manter a unidade minada de seu reino, essa doutrina suscitou inicialmente uma certa adesão, mas caiu rapidamente em descrédito depois que São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, começou a combatê-la. Na realidade, não passava de um monofisismo disfarçado, porque a humanidade de Jesus ficava reduzida a uma espécie de marionete nas mãos do Logos, nas mãos do Verbo, nas mãos do Divino. Um Jesus que tinha a sua humanidade como que dependente da sua divindade, ou seja, isso já tinha sido resolvido, né? Então, a humanidade de Jesus não era dependente, não era uma marionete nas mãos da divindade dele. Também na mesma linha, começa-se a afirmar que Jesus não tinha uma vontade humana. Em Cristo existia apenas a vontade divina que decidia as suas ações. Esta heresia recebeu o nome de monotelismo, do grego monos, única, telesis, vontade. Jesus que tinha uma única vontade. Em qualquer um dos casos, a humanidade de Cristo ficava esvaziada. Se ele tinha uma única vontade, então ele não era livre. Né? Pois ele não teria liberdade humana e, portanto, não teria capacidade para realizar atos verdadeiramente humanos. Se ele não tinha escolha, já estava tudo pré-definido, pré-determinado. Se ele não era livre para dizer não, então não havia liberdade, então a humanidade de Cristo estava prejudicada, concorda? Quem é extremamente humano? Aquele que é extremamente livre. O que é o principal símbolo da nossa liberdade, né? Aliás, da nossa humanidade, a nossa liberdade, né? A coincidência da vontade humana de Jesus com a vontade de Deus não anula a vontade humana. Pelo contrário,
Significa amor a Deus e fidelidade à sua vontade. Em 681, reuniu-se então o Terceiro Concílio de Constantinopla, definindo solenemente que Jesus tinha duas naturezas e duas vontades, uma divina e uma humana. Em Cristo há duas vontades, a humana e a divina. Essa afirmação foi um passo fundamental e decisivo para afirmar a plena autonomia do homem Jesus como homem perfeito. A vontade humana e a divina, diz o concílio, não são duas forças contrárias. Apesar de tudo, são duas realidades bem distintas. Atuam em perfeita harmonia, pois o Espírito Santo, princípio animador de relações, é o vínculo que harmoniza esta interação da vontade divina com a humana e vice-versa. Utilizando uma visão platônica, o concílio diz que a vontade humana segue a divina. O Terceiro Concílio de Constantinopla confirma os concílios anteriores e o ensino do Papa São Leão Magno, e afirma a plena autonomia humana de Jesus. Em Jesus Cristo há duas naturezas, as quais permanecem íntegras com as suas respectivas propriedades. O Verbo uniu-se à humanidade completa. Por causa disso, o monoenergismo e o monotelismo foram condenados neste Terceiro Concílio de Constantinopla, em 681. A liberdade é uma dimensão essencial do homem. Se Jesus não tivesse liberdade humana, não teria sido um homem perfeito. A harmonia da vontade de Jesus com a do Pai não anula nenhuma dessas vontades. Em Cristo existem dois princípios de ação, o humano e o divino, e não se contradizem. Pelo contrário, o divino aperfeiçoa o humano. Só desse modo podemos superar totalmente o perigo de mutilar ou reduzir a verdade sobre Jesus Cristo, homem em tudo igual a nós, exceto no pecado. Restava, porém, dirimir ainda uma dúvida: se o Espírito procede do Pai. Se o Espírito procede do Pai, como se relaciona com o Filho? Era essa a pergunta, né? A resposta foi diversa no Oriente e no Ocidente. Todavia, a diversidade consiste mais na formulação do que na própria doutrina. Veja que interessante. Os gregos, desde o século IV, afirmam que o Espírito procede do Pai através do Filho, ao passo que os latinos ensinam que procede do Pai e do Filho. Esse "e" pode parecer bobeira, pode parecer corriqueiro, pode parecer algo sem nenhuma importância, mas é um grande problema que nós conhecemos por filioque, né? Veja, os gregos, os orientais, falam o Espírito procede do Pai através do Filho, entendeu? Por meio do Filho. Os latinos, né? Os ocidentais, entendemos, né? Que o Espírito procede do Pai e do Filho. Na Espanha, o filioque, esse ezinho, foi inserido no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele que a gente reza até hoje nas missas, veja, em 589. Olha quantos anos atrás. Mais de 1.500 anos atrás, né? É isso? E oficialmente recitado
passando depois para outras regiões de língua latina. Os gregos se recusam a aceitar tal inserção, que se tornou pomo de discórdias nos séculos 9 até o século 11. Atualmente, as dificuldades vão sendo superadas, pois, em última instância, se trata mais de palavras do que de conteúdo. E aqui, no Ocidente, na Igreja de Rito Latino, a gente continua rezando, conforme eu acabei de lembrar, né, no credo niceno-constantinopolitano, que o Espírito é aquele que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado e assim por diante, conforme a gente reza no creio grandão, né? No creio niceno-constantinopolitano. Gente, basicamente era isso no conteúdo dessas nossas duas unidades, né? Unidade 4 e 5, que eu acabo de apresentar para vocês. Na apostila, vocês encontram aprofundamentos, né? Citações, sempre que eu coloco do Catecismo da Igreja Católica para ajudá-los. E, se Deus quiser, na próxima semana a gente se encontra e para darmos continuidade aos nossos estudos. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Caso surja alguma dúvida, anotem aí e na próxima oportunidade, quando nos encontrarmos, a gente pode tentar esclarecer, tá bem? Deus os abençoe. Um abraço, se cuidem. Até logo. Tchau, tchau.